Mateus 11, 16 e 17. Diz assim o texto sagrado: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Nós bem sabemos aqui, ao olhar para esse contexto, que Jesus tirou esse capítulo todo para usar de referência com um homem. A referência que ele usa aqui é João Batista. E no meio desse contexto que nós podemos ver, desde o versículo 1 até o versículo 19, é específico com essa função de João Batista. Depois do versículo 20 para frente, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma função de pregação, ele então passa a falar sobre as cidades, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, Tiro, Sidom. Mas nós precisamos entender aqui que Jesus, quando está usando o testemunho que ele dá de João, ele traz uma menção de algo corriqueiro, algo que era muito comum, falado no meio daquele povo naquele tempo. Isso é apenas um ditado popular. Mas por que Jesus usa esses dois versículos? Se tudo que ele está trazendo antes e toda a estrutura do que ele está falando é de João Batista. A construção de que João Batista era aquele homem que definia uma época, um tempo. E que a partir dali manifestava outro tempo. Quando ele traz esse invólucro bem no meio, esse conceito do que o povo assim falava na época entre eles, ele simplesmente começa a tentar de alguma forma trazer para aquela comunidade uma interação que Deus sempre usa, de geração. E quando nós olhamos na Bíblia esse conceito de geração, nós vamos ver que Deus tem uma visão diferente de geração, como nós assim às vezes elaboramos. Porque geração para Deus é algo específico dele, pertence a ele, e que é alguém que vai dar uma resposta para ele. E quando ele apresenta esse texto para nós, ele pergunta: mas a quem hei de comparar esta geração? Ele está falando justamente dentro do ambiente onde ele estava. Ele não estava falando de outra geração. Mas quando nós olhamos aqui com mais ênfase nesse contexto, sabendo que Jesus está trazendo todo um encerramento de lei que acabava em João, porque o Jesus mesmo define que até João permanece a lei e os profetas, dali para frente acabou. Ele então traz, na minha visão, e eu consigo perceber isso com maior clareza, e você, se fixar bem os olhos, também vai poder perceber que aqui Jesus, ele termina uma era e manifesta outra era. Então eu consigo compreender, dentro da visão que Mateus assim traz, de que isso manifesta um conceito de final de tempo. Ele está trazendo para nós um conceito de mudança, mas um conceito de repetição cíclica, de geração, que se manifestaria também no encerrar, ou seja, do novo ciclo, quando o tempo do Messias terminaria, assim como o tempo de João terminou, o tempo do Messias terminaria. E ao terminar o tempo do Messias, então se contemplaria essa geração,
essa pergunta nova que Cristo traz. A quem eu posso comparar essa geração? A quem eu posso comparar esta geração nesses dias? Ele está trazendo para nós não só uma condição de um momento que ele está ali tentando decifrar aquela geração, mas não, ele está lançando sobre aquela geração um espelho que revelaria nos últimos dias a última geração. A geração que corresponde ao tempo do fim, a geração que encerra o reino do Cristo. Então nós podemos ver com um ângulo melhor, quando nós começamos a perceber dentro do texto sagrado, que principalmente no livro de Salmos, aonde o salmista e Davi tem isso no coração muito forte, ressaltar essa condição de geração. Uma geração destemida, uma geração convincente. Isso no meio do povo era muito forte, a ponto de quando nós vamos ver lá em Estevão falando em Atos dos Apóstolos, ele traz para nós essa condição de Davi. Quando ele diz, Davi, servindo a Deus e a sua geração, terminou os seus dias como rei sobre Jerusalém. A construção de que a igreja precisa estar sendo focada para essa direção de últimos dias. E qual é a comparação que Jesus traz aqui? O que no meio desses dois textos ele quer acrescentar para nós, para que nós possamos ver não apenas a vontade de Cristo, mas a tradução disso? E ele responde o versículo 16 dizendo, essa geração é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Ele traz esse conceito do linguajar populacho, que diz o quê? É uma geração que não está satisfeita. A geração dos últimos dias, ela não conseguiria mais compreender, assim como a geração que Jesus está falando aqui, não conseguiu compreender as coisas do reino de Deus, muito menos quem era João Batista e qual sua função. Isaías tinha dito que João era quem? A voz que clama no deserto. Era aquele que viria para aplainar os caminhos. Ele fez isso. Jesus dá testemunha aqui dizendo que eles, ao contemplarem João, já tinham visto Elias e já tinham feito com ele o que quisessem. Ou seja, veio João, ele está dizendo, no meio de uma geração, João fez todo o trabalho e a geração o quê? Não viu. É isso que Jesus está trazendo para nós. Ele aparece no meio de uma geração, ele prega no meio de uma geração, ele aplana os caminhos numa geração, eles fazem o que querem com ele, e Jesus diz, o que nós podemos falar a respeito dessa geração? Tudo foi revelado conforme os escritos sagrados, tudo foi manifestado de acordo com como Deus assim previu. E a geração o quê? Não viu nada. Por isso que ele traz esse conto popular. Essa condição de que as pessoas não estão ouvindo se tem tempo de festa ou se tem música de alegria. Ela não se envolve com nada. E ela se torna, como diz o texto,
é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Eles não conseguem ter maturidade para ver a direção de Deus para os últimos dias. E nós conseguimos ver uma igreja bem nessa jornada. Nós hoje não conseguimos ver uma igreja livre de conceitos que estão envolvidos dentro dos ditames populares. A igreja hoje está completamente envolvida com as coisas que estão aí fora. E ela traz para casa e executa na igreja a semelhança da levianidade, da superficialidade de meninos que tentam de alguma forma trazer algum jeito esse povo a se alegrar ou a se entristecer de vez. Mas tem que tomar uma atitude. E por essa falta de noção, eles não conseguem perceber nada. Não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz, como a gente diz. Se tornam completamente levianos, buscando em si e dentro de si respostas. E na convivência, como aparecem, não trazem nenhuma manifestação de confiar verdadeiramente naquele que preparou o caminho do Senhor e no Messias que agora se revela, o Cristo. Porque Jesus está falando isso para que João seja exaltado? Não, para que eles percebam que ele era o Cristo. O Evangelho de Mateus, todo ele é para apontar que ele é o Cristo, que ele é o sublime, que ele é o que as Escrituras haviam dito que viria, e ele assim veio. Ele é o Senhor. Ao contemplarmos esse contexto, nós estamos vendo que Jesus está mostrando justamente uma geração superficial. Uma geração que não se envolve com nada, mas tem o seu ponto de vista bem definido. De não ir e não se envolver, de não querer e de se abster de tudo. É uma geração onde nós podemos dizer que dentro da igreja existem pessoas que não sabem qual é o caminho, qual é a direção de Deus para o seu coração. Eles não sabem. Estão na igreja, não sabem se Jesus vai vir amanhã, não sabem se Jesus quer ele aqui, não sabem se Jesus quer lá. Eles vivem como esses meninos, completamente perdidos. Esse é o pior dentro da igreja. Eles não têm nenhuma intimidade com Deus. A geração estava vendo Jesus falar, cara, dando testemunho de João, manifestando que João tinha cumprido o seu chamado, que tinha sido a referência do Antigo Testamento e que estava pronto. E eles estavam o quê? Preocupados com as coisas que estavam ao seu redor, sem nem se importarem com aquilo que verdadeiramente era o Cristo diante deles, para salvá-los, para mudar a história deles. Quando nós conseguimos compreender esse emaná do texto sagrado que usa de referência a geração, ele traz para nós que nós precisamos mudar este sentido. E no meio da nossa geração, é poucos os que vão compreender essa transformação. Porque a maioria será levada pelo ditame popular, pela conversa popular, por esse falar aí, pela normalidade daquilo que os homens mesmo apregoam como verdade consistente do coração e que de alguma forma tentam trazer como realidade diante de Deus, tornando uma geração enfraquecida, sem nenhuma revelação do reino de Deus
e sem nenhuma conclusão para o seu próprio desenvolvimento. No meio das coisas que gosto de ler, anotei aqui, não sei quem é o autor, mas achei tremendamente justificável no meio desse contexto, e apresento para vocês esse conceito de geração doente, enfraquecida, que não amadurece. E que, de alguma forma, seleciona para si um lugar para dizer que é seu diante de Deus. O que é pior ainda. Olha só, se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, cada um tem o seu jeito. Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecerem adoração estranha? Mas nós temos no nosso meio os meninos que dizem, não, eu adoro do meu jeito. Mas a minha pergunta é a mesma que o autor diz assim, se é verdade que se pode adorar do seu jeito, e não do jeito da palavra de Deus, não no mover da palavra de Deus, no mover do evangelho, no mover do Espírito, então por que Nadab e Abiú morreram? E a Bíblia diz porque apresentaram fogo estranho diante de Deus. Uma adoração que não foi uma adoração pagã, uma adoração misturada, uma adoração que Deus não aceitou. Ele considerou aquilo estranho, contaminado com as coisas do mundo, parecida com a idolatria. E Deus fez o quê? Destruiu. Se o que vale é a intenção do coração, muito forte também, não é mais obediência à palavra, é a intenção do coração. Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na arca? A intenção de Uzá não era boa? Era muito boa. A intenção de Uzá era proteger que a arca não caísse. Mas não é porque a arca ia cair que Uzá estava certo. Outra coisa, irmãos. Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios na demora de Samuel em chegar? O importante não é oferecer alguma coisa a Deus? O importante não é apresentar alguma coisa para Deus? O importante não é o que está no coração? Mano, isso não tem importância nem relevância nenhuma. Nós vamos criando métodos e meios que possam trazer para nós alguma condição de privilégio a uma força ou alguma coisa necessária, mas que de certa forma tem uma aparência de piedade. Mas no fundo, não tem piedade nenhuma, não tem nada de Deus. Essa injustiça que nós queremos estabelecer por vontade própria e não pelo desígnio da palavra de Deus. E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a adoração de Abel e rejeitou a de Caim? Se ele recebe qualquer uma, ele poderia ter recebido qualquer uma delas. Não se engane. Tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. É isso que Jesus está dizendo. Uma geração dos últimos dias seria uma geração extremamente perdida, mas extremamente convicta com seus interesses.
Uma geração completamente perdida nos seus afazeres, mas completamente envolvida com as coisas de Deus. E eu sempre preguei aqui, e você já ouviu várias vezes, mas é bom ouvir de novo. Nos últimos dias, no tempo dessa geração, as praças vão estar cheias como estavam no tempo de Jesus. Os templos vão estar cheios e o Messias vai vir e ninguém vai perceber. Porque a igreja hoje caminha, me perdoe a clareza, mas idêntico ao povo de Israel daquele tempo. O povo daquele tempo queria um Messias que trouxesse o que para eles? Liberdade. O que a igreja espera hoje? Que o Messias vai trazer para eles? Um milênio de domínio sobre tudo. Olha só, Deus diz que vai pegar a gente e vai colocar a gente aonde Ele estiver. A gente não dá valor, mas a gente dá um grande valor e gasta horas de estudo, internet, tudo buscando como que a gente vai conquistar a terra. Fica com a terra, irmão, ela é sua. Buscam de todas as formas e de todos os jeitos alguma coisa que responda ao que é necessário. Mas o texto traz para nós que aquilo que é realmente de valor, que é para nós deixarmos as coisas desse mundo tudo para trás, nos envolvermos somente com o Senhor, e no envolvermos com o Senhor, construirmos esse relacionamento que agregue para nós essa visão do Messias que o mundo suplica por conhecer. E aí nós nos tornamos essa geração que fala do Messias, como Israel falava do Messias. O Messias no meio deles eles não conheciam, mas eles falavam do Messias, esperavam o Messias. O Messias se apresentava no meio deles e eles não sabiam quem o Messias era. O Messias se revela e eles continuam perdidos. Jesus passa naquela geração e eles não viram o Messias passar. Quem sabe Jesus também passou na sua geração e tem passado na sua vida e você também não tem visto. Porque nós não temos compreendido, irmãos, a simplicidade do que esse contexto quer dizer para nós. O que Jesus estava trazendo para esse povo? Que eles deviam estar firmados na palavra de Deus que se revelava para eles, o Messias. E que eles tinham que buscar isso diante do Senhor. Resumindo, o que Jesus queria apresentar aqui, irmãos? Simplesmente uma coisa muito natural. Que aquele povo que orava e lia a Bíblia pudesse verdadeiramente orar e ler a Bíblia, vendo o Messias, contemplando a glória de quem ele era. E hoje, quem sabe, nós vivamos um tempo justamente desse jeito, orando e lendo Bíblia, mas não compreendendo as coisas de Deus. Porque se existe uma geração perdida, é a geração da igreja. Ela precisa orientar, ela precisa mostrar, ela precisa apontar. Mas muitas vezes não conseguimos ver isso. Não conseguimos nem perceber isso. E nos afastamos por quê? Não porque isso é alguma coisa que vai incrustar uma falta de direção para nós, mas incrusta a nossa teimosia. Essa geração teimosa. Essa geração que no meio das suas companhias se corrompe e endurece o seu coração no meio do que é corrupto. Esse vai ser o final dos tempos. É assim que as coisas vão ser reveladas. É isso que Jesus quer que a gente possa não somente perceber, mas contemplar de uma maneira clara.
evidente. E dentro daquilo que o Senhor proporciona para que nós possamos ver, então vejamos essa construção do todo. Essa construção do todo. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim o texto sagrado: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância, na vossa superficialidade, na vossa falta de conhecimento. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, ser santo não é uma posição, é um procedimento. Não é isso que o texto está dizendo para nós? Mas foi colocado na nossa cabeça que ser santo é uma posição. Então nós vivemos um evangelho de santos. E aí, para nós termos a posição de santos, nós temos que manifestar para o outro a posição de laico, de pagão. E então nós afrontamos. Mas quando a santidade é um procedimento, então há uma transformação nos outros pelo nosso justo procedimento. E Deus nos chama para que não sejamos santarrões, mas para que tenhamos um procedimento de santo. E como é que se tem um procedimento de santo? É um procedimento separado. Porque ser santo é ser separado, é escolhido por Deus. Mas nós somos escolhidos e separados por Deus para estarmos aonde, gente? Dentro do mundo. A nossa cabeça humana diz que a gente tem que estar separado, vivendo a nossa vida, dentro dos nossos problemas. Quanto mais você se envolver com os seus problemas, quanto mais se envolver com a sua vida, quanto você mais humano ficar, mais superficial você vai ser. Vai ficar a vida inteira rodando que nem cachorro atrás do rabo. A vida inteira sem conseguir usufruir o que é santidade. Porque idealizou uma santidade católica. Idealizou uma santidade cátedra. Que vem lá de fora. A qual lá também edificaram no meio do que é católico, no meio do que é percepção de religião cristã, o que é casto. E aí quem são? Fulano, ciclano, beltrano, tem que passar por tem que fazer um monte de testes no Vaticano para ver se o cara é um santo mesmo. Besteirada. Pega um versículo, a Bíblia diz: todos pecaram. Não, acabou. Qual é o santo que sobreviveu a isso aí? Quem é que pode ser justo diante de Deus? Ninguém. Quem é que pode ser intercessor diante de Deus? Algum homem pode ser intercessor diante de outro homem diante de Deus? Jesus. O que não teve pecado. Mas foi criado isso. E a gente pensa que a gente não é católico, mas a gente é. A gente pensa que não é uma geração superficial, mas a gente é. Porque a gente coloca esse peso sobre nós de que a gente tem que ser santo. O que nós temos que fazer para ser santo, irmão? Vamos dizer simples: ler Bíblia e orar.
Ah, é, pastor, bem capaz. O que você precisa ser santo? Ler Bíblia e orar. Não, mas eu tenho que fazer o quê? Eu estou dizendo para você. Você quer ser santo? Você precisa ler Bíblia e orar. Por quê? Porque você, ao ler Bíblia, você entende a revelação do Cristo. Você compreende o procedimento de Deus. Por quê? Como é que você vai ter procedimento se você não ler Bíblia? Como é que você vai receber a mensagem se você não sabe o que é? Como é que você vai obedecer, como está dizendo ali? Como filhos da obediência. Porque quando você não se amolda à obediência como filho, o que o transforma justo e o que o transforma santo, você se amoldou a paixões que você tinha antes. É isso que o texto está dizendo para nós. Vamos ler de novo, 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ué, por que Pedro está falando que o pessoal da igreja estava se amoldando às coisas antigas? Gente, isso aqui não é para ímpio. Quem é que se amolda com as paixões? É você, é nós que temos. Como é que nós estamos livres delas? Gente, acabou de dizer. Pelo contrário quer dizer o quê, irmãos? Do outro jeito, esse caminho de se amoldar com as paixões, essa mania de querer ser santo, essa condição de você jejuar e orar vai ser bom, sim. Vai fazer bem para o seu corpo, mas sem a palavra, para que serve isso? Para você se achar santo. É por isso que naquele dia, a palavra lá em Mateus diz, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, mas nós fizemos tantas coisas pelo Senhor. Gente, jejum e oração faz você fazer coisas. Aperfeiçoa a sua alma, purifica a sua condição, dá para você ousadia, mas é tudo almático. No teu espírito não produz nada, porque o que precisa no espírito é de oração e palavra. Por que precisa tanto da palavra, pastor? Ué, porque o texto sagrado diz que a fé vem ouvir o quê, gente? E a Bíblia diz que sem ouvir a palavra, a gente não alcança a fé. E a Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus. Ou seja, o que eu preciso para agradar a Deus? Ler Bíblia e orar. O que eu preciso para ter fé? Ler Bíblia e orar. A primeira aula que nós temos para quem vai se batizar na classe de catecúmenos. Ah não, agora nós já temos mais, agora a classe dos candidatos ao batismo. A primeira matéria que nós damos. Agora que vocês conhecem o Cristo, agora vocês vão se moldar ao Evangelho. E vocês precisam ter um momento de ler a Bíblia e... Está aí uma coisa que crente não faz. Você tem momento de ler Bíblia e orar? A própria alma agora já deu uma facada, o cara quase caiu para trás e disse, ai pastor, eu tenho que orar mais. Claro que tem. Ah pastor, eu tenho que ler mais a Bíblia. Claro que tem. Ah pastor, mas eu não entendo muito a Bíblia, mas também não vem na igreja. Não entende, também não quer entender. Ah pastor, mas eu não sou muito forte na oração. É óbvio que não. Você não consegue orar sozinho, meu filho. E se ora 2 minutos, o 3º minuto você já está pensando em outra coisa. Porque tua mente está o quê? Olha o que diz o texto. Amoldada com as coisas desse mundo. O que luta contra a oração, gente? As coisas do dia a dia. Ou não é? O que luta contra a santidade? A obediência à palavra. É ou não é? Você pode dizer assim, pastor, eu não entendi muita coisa. Mas uma coisa você vai sair da igreja sabendo. Que você precisa o quê? Orar e ler a Bíblia. Quando Pedro fala que não é para a gente
andar na ignorância. É aquela superficialidade que Jesus está dizendo, gente, vocês conhecem o Cristo, vocês conhecem a Bíblia, vocês têm a Bíblia, vocês podem orar, mas uma geração que não sabe que caminho tomar, porque ela não se dispõe a fazer e a se amoldar à obediência. O que Deus está pedindo de nós? Obediência. O que nós estamos oferecendo para Ele? Desobediência. E no meio da desobediência recebemos o quê? Superficialidade. E no meio da superficialidade, a ignorância. Versículo 17. Ora, vamos lá. Se invocais como Pai aquele que... Ora, se invocais como Pai aquele que... Você invoca o Pai? Invoca o Pai de que forma? Deus responde a oração daquele, não responde a minha. Deus faz lá, não faz cá. Deus é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Não é para fazer a tua vontade, cara. Por isso que a gente tem que trazer debaixo de oração. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos, olha só, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por que eu tenho que me portar com temor? É diante de Deus. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, coisas superficiais, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, que a geração passada colocou na mão de vocês. 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro está dizendo, a geração dos pais de vocês foram superficiais, não viram o mestre, não contemplaram o Messias. Ele está escrevendo essa carta aqui, já passa dos anos 60, 50 e poucos, logo de 58. A geração que viu Jesus, que eram, já tinha morrido, quantos? Muitos estavam vivos, mas ele está dizendo que o legado daquela geração era um legado quê? Superficial, mas isso Jesus ele tinha dito lá. E nós vimos na carta de Mateus dizendo que aquele legado era completamente inútil. E aqui ele está dizendo o quê? Mas fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, revelado, quando, meus filhos? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Eu gosto muito dessa palavra. Quando ele diz conhecido com efeito. Conhecido em evidência. Conhecido em verdade. Antes da fundação do mundo. Porém, manifestado no fim dos tempos. Qual é o fim dos tempos? Manifestado naquela época. Nós estamos no fim dos tempos. Por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, que por meio do Cristo possamos ter fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nossa jornada, nosso caminhar é em Deus. Nossa convicção é em Deus. Nossa convicção no Cristo. Nossa certeza no Cristo. Deixamos as coisas para trás. Alcancemos o objetivo da fé. Usufruamos a glória do Cristo. Para que possamos ver as coisas que estão acontecendo com olhos claros e não como tolos, que passa-se a geração e não vê nada. Antes cria-se toda a sua particularidade dentro de coisas corruptíveis, aplicando valores conforme o seu interesse do coração: ouro,
prata, pedras preciosas, os valores daquilo que agrega a ele algum deleite. A igreja precisa firmar o seu coração, apresentar verdadeiramente o seu coração a este Cordeiro Santo. Ela precisa aprender a viver verdadeiramente de forma clara, totalmente transformadora. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma. Como é que se purifica a alma? Confessando pecado, oração? Isso é bom, a Bíblia diz que é para a gente confessar o pecado, é para a gente ser liberto, é para não dar ocasião para o maligno, Paulo fala isso. Mas irmãos, isso é para ensinar crente novo. Você pode dizer, você precisa confessar pecado, isso é classe de catecúmenos lá, ó. Crente velho, chifrudo que nem você, aspudo, velho, com o chifre já tocando nos olhos, que nem bode. De tão que cresceu esses gaios aí, que não entende nada, continua na mesma vida, pior do que o cara que está entrando. Olha ali o que ele está dizendo. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Tendo em vista o quê? O que faz nós vivermos a verdade? O amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. A semente corruptível é aquela que bate com o meu gosto. Mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Por isso que nós temos que ler a Bíblia todo dia, todo tempo. Por isso que o Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não anda o quê? Conforme o conselho, as atitudes, as ideias dos ímpios, conforme o mover do mundo. Antes o seu prazer está na lei e na sua lei medita uma vez por semana. Muito bem, assim que está. Junto joia. Vamos falar a verdade. Uma vez a cada 15 dias? Uma vez por mês? Nós temos que falar a verdade, não. Porque senão nós já estamos debaixo da desobediência. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha 24. Pois toda a carne, todo o fervor da carne, toda a busca da carne, todo o desejo da carne, é como a erva. E toda a sua glória como a flor da erva. A glória da carne é a erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece, o quê? Eternamente. Por que você precisa ler Bíblia e orar? Porque você precisa de um alimento eterno, espiritual. E não de coisas corriqueiras. Porque senão você vai se amoldar com o mundo. Você vai pegar um monte de lorotinha mundana e vai trazer para a sua vida e vai dizer que você está certo. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Paulo está falando dessa palavra, gente. Quanto tempo? Pedro está falando dessa palavra. Quanto tempo depois? Presta atenção, cara. Esse cara está falando 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, não, 30, quase 30 anos depois de Cristo. E o que ele está ensinando? Aquele povo a ser santo, a não se moldar, a não viver paixões, a não se colocar em desobediência contra Deus. Por que é tão difícil? Porque o Cristo é a pedra de tropeço. E por ser Ele a pedra de tropeço, Ele pode ser a edificação da sua vida, mas Ele pode ser a ruína de você. Ninguém pode
suportar o Cordeiro e a glória de quem Ele é. E por que que ninguém pode? Porque o seu procedimento é justo, a sua conduta é eterna e a sua manifestação também é eterna. Compreender isso é verdadeiramente deixar o nosso coração aberto para entendermos aquilo que Deus sempre falou para nós. Porque falar numa igreja que nós precisamos ler Bíblia e orar é chover no molhado. Mas nós não temos orado como convém. E muito menos lido Bíblia como convém. Criou-se no nosso meio uma visão de avivamento. Qual a visão de avivamento que nós temos? Um culto avivado é um culto alegre, animado. Ah, pastor, mas não é bom ter um culto animado? Claro que é, eu gosto. Dou glória a Deus direto, às vezes sozinho. Mas eu estou um pouco me lixando para quem não quer. Eu grito mesmo, aleluia, glória a Deus e tal. Fico surdo até do lado do Moacir. Nós dois juntos ali quebramos tudo aqui na igreja. O Moacir veio da presbiteriana, mas não tem nada de presbiteriano. Isso aí... Na hora que for batizado no fogo, vocês vão ver o que vai ser o Moacir rodando aqui na igreja, que nem uma freira. Não é, Moacir? Vai ser uma... Chegar a tua vez, Moacir, vai ver. Vai se alegrar nisso. Agora o que nós estamos dizendo? O avivamento, irmãos, é a constituição do procedimento de um povo. É a interação clara de que a palavra mudou aquela geração. E ela muda, ela é transformada num todo. Esse avivamento que fica só dentro da igreja, que não consegue mudar a geração, não é avivamento. Isso é mais um conceito gospel que inventaram aí. E que não é errado, é bom ter culto, bom ser efusivo, bom ser alegre. O povo de Israel também tinha as festas lá, até bebia uns goró lá para ficar faceiro. A Bíblia diz, o cara que estava amargurado, triste, dá vinho para ele. Toma aí, bebe aí, desgraçado, vai ficar faceiro. O cara já ficava faceiro. Cara cheio e já ficava feliz. O povo fazia festa, comia, andava junto, era uma baderna. Mas Deus quantas vezes diz, essas festas de vocês eu abomino. Será que nós realmente andamos em obediência a Deus? Ou será que nós queremos mostrar para os outros aquilo que Deus tem requerido de nós, como um mover de preparação, de santidade? E às vezes a gente não quer passar. Porque o avivamento é ter um caráter que não mente. E isso custa caro no serviço onde você está. É ter um caráter de não enganar. É ter um caráter de buscar diante de Deus clareza. Ver no Cristo a identificação do que você necessita. Fora isso, nós não vamos chegar a uma santidade que transforme uma geração. Porque o caminho que nós estamos tomando hoje, irmãos, tem que ser refeito. O caminho da nossa geração é para que a próxima geração ninguém mais queira igreja, ninguém mais queira Deus, porque a nossa superficialidade está matando essa geração nova. A nossa falta de compromisso com a fé, a nossa falta de compromisso com a santidade, com o procedimento, a nossa falta de compromisso com Cristo, está fazendo com que essa geração abomine e nós sejamos um escárnio. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos transformar isso. De que forma? De que forma que transforma isso? Ler Bíblia e orando. Sozinho. Com um grupo. Sua família. Um grupo de estudo da igreja. Mas também em igreja.
Isso sim é o que vai moldar nós. Ainda dá tempo. Nós precisamos parar de desejar coisas e começar a praticar, exercitar bem, para o nosso bem. Para o nosso bem.